um pequeno problema técnico, para não dizer que somos perfeitos, tá bom? Olha, como passou de ontem para hoje? Bem, tranquilo. Estava com saudade da programação? Sim? Que bom. Eu estava com muita saudade também, viu? Eu quero pedir uma coisa para vocês. Sempre ao final, eu peço uma salva de palmas a quem vai nos servir os alimentos, não é verdade? Mas hoje eu quero que vocês dêem uma salva de palmas para os nossos músicos. Vamos lá, bem forte, bem calorosa. Afinal de contas, eles também estão abrilhantando a nossa festa. E festa sem música não é festa, não é verdade? Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de justiça. E eu pergunto para você, como acreditar na justiça? Existe justiça nesse mundo? Sim ou não? Esse mundo é justo? Mas se Deus é quem criou e mantém esse mundo, e Deus é justo, então eu lhe pergunto, esse mundo é justo? Ou Deus não é justo? Mas o mundo não é justo. Complicado, né? E polêmico também. Mas como nós podemos ver justiça? Como nós podemos ver justiça? Quando uma filha planeja juntamente com o seu namorado assassinar o pai e a mãe. Isso é justo? Como nós podemos falar de justiça nesse mundo quando o pai assassina o próprio filho, indefeso? Como nós podemos ver justiça quando uma criança nasce com limitações físicas? Como nós podemos ver justiça quando uma criança morre de uma maneira que ela não procurou? Como nós podemos ver justiça em um mundo onde as pessoas são cruéis, violentas? Como acreditar na justiça nesse mundo em que nós vivemos? Justiça. Essa é a palavra que muitos buscam compreender como funciona e se de fato existe justiça nesse mundo. Jesus, falando a respeito do reino dos céus, em um determinado dia ele tocou nesse assunto. E eu quero ler esse episódio convosco. Está no livro de Mateus, no capítulo 20, a partir do primeiro verso. Se você não quiser acompanhar pela sua Bíblia, você pode estar acompanhando pela projeção. E Jesus disse assim: o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Perto das 9 horas da manhã, ele saiu e ele viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e eu vos darei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto do meio-dia e das 3 horas da tarde, ele fez a mesma coisa. Perto das 5 horas da tarde, ele saiu e encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? E esses homens responderam: porque ninguém nos contratou. E ele disse: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. Chegada a tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos contratados, indo até os primeiros. Vindo os contratados por volta das 5 da tarde, receberam o salário de 1 denário cada um.
Vieram então os primeiros e pensaram que receberiam mais, mas também eles receberam 1 denário cada um. Ao receberem, queixaram-se contra o proprietário e disseram: esses últimos contratados trabalharam só 1 hora, e tu o igualaste conosco que suportamos o cansaço e o calor do dia. Ele, porém, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo por 1 denário? Toma o que é teu e retira-te daqui. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Não tenho o direito de fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos. Pois muitos são chamados, mas poucos são. Você entendeu o que aconteceu nessa história? Jesus, ele diz assim que o reino do céu, quando se tratando de justiça, ele é semelhante a um trabalhador que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E na primeira hora do dia, ele contratou um grupo de trabalhadores. E ele combinou que pagaria 1 denário para eles, por 1 dia de trabalho. E esses homens foram para a vinha e começaram então a trabalhar. Passado algum tempo, próximo das 9 horas da manhã, esse homem, dono da vinha, ele saiu de novo. E ele encontrou outros trabalhadores. E mandou que fosse para a vinha para trabalhar por 1 denário. E ele fez isso quando deu meio-dia, quando deu 3 horas da tarde, quando deu 5 horas da tarde. 5 horas da tarde ele estava contratando trabalhadores em uma praça para ir trabalhar na vinha. E sabe quantas horas esse trabalhador trabalhou? 1 hora. E agora o dono da vinha chamou esses trabalhadores, começando pelos que trabalharam menos, e agora ele tira 1 denário e paga por 1 hora de trabalho. Aqueles que estavam trabalhando desde madrugada, ao nascer do sol, disseram assim: poxa, se esses que começaram a trabalhar 1 hora atrás ganharam 1 denário, nós vamos ganhar o quê? Mais. Mas quando chegou a vez deles de receber, eles receberam quanto? 1 denário. E eles disseram assim para o dono da vinha: isso é injusto. Eu pergunto para você, existe justiça nisso? Existe justiça quem trabalhou 1 hora ganhar o mesmo tanto que quem suportou o cansaço e o calor do dia? Agora nós começamos a entender como que o ser humano vê a justiça do mundo diferente da justiça que Deus fala do reino dos céus. Eu sei que se eu perguntar para você se manifestar se você acha justo ou não, talvez pelo contexto que aqui nós estamos, você pode falar, sim, é justo. Mas pensa na sua vida. Pensa no seu trabalho. Pensa você indo para um campo, diante de um sol quente, trabalhando desde as 5 horas da manhã até o final da tarde, para receber R$100. E aí você percebe que entrou um rapaz, faltando 1 hora para terminar o dia, e ele também recebe R$100. Você acha justo? Hã? A justiça do homem, desse mundo, se preocupa muito com nivelar as coisas. Justo seria, poderíamos dizer, que todo mundo ganhasse a mesma coisa, ou talvez na mesma proporção. Diante dessa ótica, nós pensamos que quando algo não está nivelado, a injustiça está ocorrendo. Eu não sei quantas horas você trabalha por dia para receber o salário que você recebe.
Mas você sabe quantas horas trabalha um político nessa cidade para receber o salário que ele recebe? Eu te pergunto, é justo? Você acha justo? Por que que é injusto? Consegue me responder? Nessa história, o dono da vinha, ele tem um diálogo com esses trabalhadores. Mas antes de nós nos atentarmos nesse diálogo, eu quero dizer para você o seguinte: qual é o padrão que você segue para definir se algo é justo ou algo é injusto? Qual é o padrão que você segue para definir se algo é justo ou injusto? Sabe o que esse mundo nos ensina? Que o padrão para definir o que é justo ou injusto é justamente você. Nós costumamos olhar para nós para definir se algo é justo ou injusto. Se fosse você que tivesse feito campanha por 3 meses, corrido por rua após rua pedindo votos, tivesse sido eleito, você diria que é justo receber o salário que você recebe para trabalhar o quanto você trabalha? Você diria que isso é justo? Sim. Agora você acha que isso não é justo porque você olha para os seus padrões, as necessidades que você tem, as dificuldades provenientes de uma má administração, e agora você acha que é injusto. O ser humano costuma olhar para si para então definir os padrões de justiça. Você reclama quando uma pessoa cruza na frente do seu carro. Você acha isso um absurdo e você buzina e xinga. Mas de repente você está com pressa para chegar em casa e você faz a mesma coisa. Você acha injusto você fazer isso pelos motivos pelo qual você fez? Nós vivemos em um mundo em que vezes após vezes nós somos bombardeados com um conceito de justiça que parte de nós para definir se algo é justo ou injusto. No nosso vídeo que passou, tem o caso de uma jovem que assassinou os pais por causa dos valores. Foi justo para eles, mas ela achava que seria justo antecipar o processo para usufruir da sua herança. Porque ela não achava justo os pais terem tanto e ela usufruir tão pouco. Não estou defendendo ela, estou dizendo que o ser humano é assim. Nós definimos justiça a partir dos nossos conceitos. A partir dos nossos conceitos. E agora, Jesus falando a respeito disso e trazendo a nossa mente a pensar no reino dos céus, ele diz assim que o dono da vinha chamou esses trabalhadores, os primeiros que trabalharam o dia todo, que reclamaram do cansaço, do sol. E ele disse assim: olha, vamos começar pelo princípio. Quanto que eu combinei com você para um dia de trabalho? Quanto que aquele dono da vinha combinou com eles? 1 denário. Quanto que ele pagou pelo dia de trabalho deles? 1 denário. E agora ele questiona: não estou sendo eu justo com você? Quanto que eu combinei contigo? 1 denário. Quanto que eu estou pagando para ti? 1 denário. E ele termina de uma maneira até rude, dizendo assim: se eu quero pagar o mesmo tanto para outro e os bens são meus, eu posso assim fazer. Agora você pode vir a pensar: será que isso é justo? E um pensamento paira no ar, e ele é muito alimentado por pessoas que se dizem ateus, quando questionam a justiça de Deus. Deus seria justo em garantir a mesma recompensa para quem trabalhou o dia todo, para aquele que chegou na última hora? O conceito do reino do céu e justiça, nós precisamos compreender numa visão maior. E nessa visão maior, nós precisamos saber que existe
coisas acontecendo ao nosso redor que nós não temos a plena visão. A Bíblia diz, e ela nos ensina, que em um determinado momento da história, não da nossa, mas uma história muito maior, ao passado, uma das criaturas que Deus criou, ele se levantou dizendo que Deus era injusto. E ele disse que se ele fosse o governador do universo, ele se traria justiça. Esses foram os argumentos. Mas Deus disse que no fundo, não era isso que ele estava querendo. Mas ele estava querendo receber honras, glórias e poder. Você sabe o nome desse personagem, não sabe? Tudo bem, não vamos citá-lo então. Mas fato é que, em um determinado momento, Deus criou um casal e colocou nesse planeta para que eles pudessem cuidar desse planeta. E que por meio desse casal, Deus pudesse ser honrado e glorificado. E agora houve um embate. Porque Deus disse, olha, eu vou te dar tudo. Você pode se alimentar, fazer o que você quiser. Tudo é teu. Mas eu vou pedir uma coisa só, uma coisinha. E tem um fruto, tem uma árvore de bilhões e trilhões que eu criei. Uma que você não toque. Só uma, não toque. Porque o dia que você tocar, você vai morrer. Muitas pessoas pensam assim, mas por que Deus definiu esse princípio de justiça? Tocou no fruto, morreu. É simples. Porque agora o homem poderia escolher qual governo que ele queria para si. Existia um governo se levantando dizendo que Deus era injusto e que ele sim traria justiça ao universo. E tinha o governo de Deus, que é o governo doador de vida. A vida brota de Deus. Ele é a vida que nos sustenta, que nos cria, que nos mantém. Ele é o único doador de vida. E ele disse assim, olha, o dia que você decidir pelo outro governo, eu já não posso mais te dar vida. Se o outro governo está te oferecendo vida, que ele se vire para te fornecer vida. Deus não estava sendo carrasco ao dizer que, olha, se me desobedecer, você morre. Não! Por amor ao homem, ele deixou que o homem escolhesse. Você quer experimentar o outro governo? Pode ir. Mas eu, como eu dou vida no meu governo, se você decidir pelo outro, eu não vou poder te dar mais vida. Simples assim. Simples assim. Agora Jesus, nessa parábola, ele diz que o dono da vinha fala que se ele quiser dar o mesmo tanto, nivelando a forma que ele quiser, ele assim o fará, porque ele é o dono de tudo. Diego, então quer dizer que Deus permite que uma pessoa nasça deficiente físico e viva nessa terra da mesma forma que uma pessoa nasça num berço rico e tenha do melhor desse mundo? Sim, Deus permite, porque é dele todas as coisas. Eu posso questionar Deus por causa disso? Não. Diego, que Deus é esse então, tirano, que lança a sorte, e a sorte boa cai sobre uns e a sorte ruim cai sobre os outros? É o Deus que tenta te explicar como funciona o reino dos céus, como funciona o seu governo de amor. No meio desse embate entre Deus e a sua criatura que se levantou para derrubar o seu governo, Deus precisa mostrar, não só para mim, não só para você, mas para todo o universo, para todas as criaturas que Ele criou. E a Bíblia diz em um determinado momento que só de anjos Deus tem milhares de milhares e miríades de anjos. Se você for fazer uma conta
básica aí, se colocar 1 milhão de anjos vezes 1 milhão de anjos e 1 miríades de anjos vezes 1 miríades de anjos, você vai chegar num número que é praticamente infinito. Seres humanos existem apenas 7 bilhões. 7 e pouco, quase 8 bilhões. Mas as criaturas que Deus criou em torno do universo, do infinito que Ele mantém, é muito maior do que eu e você pode imaginar. Os cientistas dizem que a nossa galáxia, que a gente acha que é tão enorme, não é nada diante do que existe. Se uma pessoa fosse de uma ponta da galáxia, da Via Láctea, até o final dela, ela gastaria milhares de anos viajando na velocidade da luz para chegar de ponta a ponta. Então você precisa entender que nós aqui estamos testemunhando para um público imenso qual é o governo que nós optamos. Se nós queremos um governo de vida, doador de vida e mantenedor, ou se nós queremos um governo que diz que Deus não é justo. E diante disso, Deus ele permite que escolhas sejam tomadas. Quando nós assistimos algumas histórias, alguns filmes, aqueles que possuem mais emoção, aquele que possui mais elementos, querendo ou não, é aquele que mais te encanta. E Deus permite que cada um de nós sejamos protagonista de uma história linda, onde nós poderemos testemunhar qual o governo que nós escolhemos. Mediante a dificuldade de uma falta de alimento, Deus permite que na trama da nossa vida Ele faça descer dinheiro do céu. Mediante uma dificuldade de uma saúde, Deus permite que um milagre seja feito. Mediante uma luta de sufoco, de sacrifício, de labuta, Deus permite que ao final do dia você reúna seus filhos, pegue uma viola e toque para eles. Você percebe que muitas das dificuldades que Deus permite torna a história mais bonita. Mas você pode dizer assim: Diego, eu quero saber do final dessa história, porque poeticamente é bonito, mas eu quero saber o final dessa história. Na misericórdia que Deus tem, Ele permite hoje que eu e você cheguemos até 120 anos. Isso não é a ciência que diz. Isso é cravado na Bíblia. Deus limitou o homem a viver até 120 anos. Você tem 120 anos para usufruir desse período que Deus concede, onde você pode fazer uma trama linda de testemunho ao governo que você escolhe. Muitas lutas, dificuldades, provações, altos e baixos, são oportunidades infinitas. E são também dificuldades infinitas. E Ele diz assim que, olha, se você escolher a mim, essa vida, ela vai acabar uma hora. Ela tem data para acabar. Mas se você escolher a mim, eu vou te dar uma vida que não tem data para acabar. Se você pensar na eternidade e colocar 120 anos de sofrimento, de dificuldades, o que seria 120 anos mediante a uma eternidade? Se você olhar para a sua vida e dizer que a sua vida é desgraçada, que você é o pior que Deus criou para essa terra, e viver 120 anos, Deus não seria justo em te dar a vida eterna? Compensaria? Sim ou não? Se você colocar na balança da justiça da sua vida 120 anos de sofrimento, de dificuldades, com a eternidade, o que vai pesar mais? O que seria 120 anos mediante a eternidade? Nós precisamos entender que as dificuldades nessa vida existem. Mas tudo isso é consequência de escolhas que nossos pais lá atrás fizeram. Você pode até questionar se é justo nós sofrermos hoje por causa do passado. E eu quero dizer uma coisa para você.
Deus criou Adão e Eva. Adão e Eva tiveram 3 filhos: Caim, Abel e Sete. Caim matou Abel. Sobrou então Sete e Caim. Você acha que os filhos de Sete tiveram a mesma vida que os filhos de Caim? Tiveram? Não. Caim teve que fugir, ir para uma terra e não se encontrar com o povo de Deus, receber uma marca para que não fosse morto. Seus filhos cresceram sob uma pressão, sobre dificuldades que os filhos de Sete não passaram. Pelo contrário, a genealogia deu sequência até chegar em Davi, até chegar em Jesus Cristo. As escolhas dos pais refletiram na vida dos filhos. Agora Deus já alertou a respeito disso. Em seus mandamentos ele diz que a sua ira passa do pai e vai até a 3ª e 4ª geração. Mostrando que matematicamente as decisões que você toma vai refletir na vida dos seus filhos. Os filhos que vêem um esposo maltratar a sua esposa, ele vai também ser agressivo quando ele se casar. Um filho que vê o pai abrir a porta e ir embora, ele vai fazer isso quando ele tiver a oportunidade. É um efeito que se repete. Deus deixa bem claro que a maldade praticada por um pai se estende até a 3ª e 4ª geração. Por mais que a gente venha achar que isso é injusto, Deus diz assim que aqueles que agora se voltam para Ele, Ele faz misericórdia. E sabe quantas gerações dura a misericórdia de Deus? Até 1000 gerações. Deus é justo. Se você decidir pelo outro governo, até a 3ª ou 4ª geração vai pagar pela sua escolha. Mas no momento em que um deles decidir pelo governo de Deus, até 1000 gerações vão usufruir dessa escolha. Deus é justo. A parábola termina mostrando um outro aspecto. Toda ela ele vem falando de justiça dos trabalhadores. E ao final, Jesus diz assim: porque os últimos serão os primeiros serão os últimos, muitos são chamados e poucos são. Cada um tem uma oportunidade na vida. Tem um momento em que você é chamado para esse governo. Você pode achar justo ou injusto, não sei. Eu digo o seguinte: eu recentemente fiz 30 anos de idade. Eu já estou nesse caminho há alguns anos, praticamente 12 anos. Não sinto que perdi um dia sequer da minha vida pela escolha que eu tomei 12 anos atrás. Mas eu quero perguntar uma coisa. Tem alguém aqui com mais de 80 anos? Deixa eu ver a mão. Com mais de 70 anos? Tem algum? Mais de 60 anos? Tem alguns. Eu quero dizer para vocês que a vida de vocês está prestes a terminar, viu? Vocês estão mais próximos do fim do que eu. Mas eu quero dizer para vocês que se vocês aceitarem a esse governo que Jesus oferece, vocês vão receber a mesma herança que eu. Eu chamo a cada um. Alguns ele chama no início, na madrugada. Outros ele chama na última hora do dia. E eu quero dizer para você uma coisa. Vou te contar uma história.